dia, pessoal. Vocês precisam me acordar também, não é? Né? Eu sei que... Foi bom o dia de ontem? Foi? Muito bom. E olha, eu também gostei. Eu achei que a gente consegue, todo ano, dar ao Mesa essa tendência, essa conversa que se expande. E o começo de ontem foi muito interessante, que nós falamos sobre arte e gastronomia, né? Falamos sobre, depois da premiação emocionante e tal, o Claude sentou aqui com 3 gênios também, falando sobre arte e comida. A discussão de se comida, se é arte, né? Se gastronomia é arte, é uma discussão já ultrapassada. Agora é quase entender como é que a arte e a gastronomia se unem. Se tem um futuro para a gastronomia, ela passa pela arte também, né? Então, eu tenho a honra e o privilégio, nós temos a honra e o privilégio de trazer para cá, para o palco do Mesa Tendências, creio que o primeiro doutor em literatura e gastronomia também, né? Jornalista, atuante, um dos maiores jornalistas do país na área de gastronomia, como articulista e como editor e como crítico de restaurantes. E, fundamentalmente, um apaixonado pela gastronomia e pela arte. E nós vamos ter a honra de ouvir, em primeira mão, a sua tese de doutorado através dos seus próprios saberes e com as suas próprias palavras. Eu queria uma grande salva de palmas para o nosso querido doutor Arnaldo Lorenzato. Obrigado pela generosa apresentação. Muito feliz de estar aqui hoje. Bom dia para todo mundo, né? O palco é seu. Obrigado. É sempre muito emocionante estar na Mesa Tendências, é muito emocionante estar aqui hoje, porque as pessoas talvez não saibam, eu defendi um doutorado agora, em março, um doutorado tardio, né? E que se chama Antologia do Paladar. Eu vou falar um pouquinho dele ao longo dessa nossa conversa, e eu usei obras literárias para contar um pouco da história da gastronomia no país. No que isso é diferente e é importante, né? A gente tem as maiores possibilidades, cada vez mais amplas, de poder falar de gastronomia, de contemplar o assunto gastronomia. E a arte me emociona muito, e não tinha como fugir, né? Eu estava vendo essa semana, eu tive com Mônica Salmazo, ela estava no show do Dori Caymmi, e aí, assim, é engraçado, né? Porque é transparente você ver as suas escolhas, né? E também eu fico emocionado porque eu comecei a minha pesquisa há mais ou menos uma década de farejar na literatura brasileira, né, onde está a gastronomia, e foi no palco do Mesa Tendências, já faz um pouquinho mais de uma década. Bom, eu espero poder emocionar um pouco vocês com essa pesquisa, despertá-los, né? Quando a Mariela Lazzaretti me procurou, ela disse, olha, vai ser mesa disruptiva. Aí eu pensei, como pode ser uma leitura disruptiva da literatura brasileira? E o papel que a gastronomia tem nessa literatura. E foi o que eu analisei, né? Eu usei como matriz, né? Normalmente, a gente usa, se as coisas mais sérias, a gente usa tanto os textos de viajantes, de cronistas, os textos que a gente diz mais sérios, né? Por quê? Porque a literatura é ficção, não é realidade. Então, era um novo caminho
optar por esse ponto de vista literário. Também organizei tudo de forma cronológica e está dividido em 2 grandes blocos. A gente tem colônia e a gente tem império. O que acontece? Num primeiro momento, né, a gente tem que imaginar que a gente vive num país que a imprensa era proibida. Ela só vai ser liberada nesse país em 1808, com a vinda da família real. As relações que eu busquei entre literatura e gastronomia, elas têm, num primeiro momento, a poesia como tema, né? Então, isso é bem claro durante a colônia. E, além disso, eu tinha que deixar claro por que literatura é importante e por que comer, que é um ato fisiológico, comer, acima de tudo, é uma necessidade. Ninguém vive sem comer. A gente tem que ter isso muito claro. E por que essa necessidade também é um ato cultural? E um ato cultural tão importante? Porque o homem é o único ser na natureza que transforma o alimento. A gente faz comida. A comida é uma ação. E essa ação, ela gera uma outra, que é o seguinte: a primeira literatura que a gente tem se chama receita. Então, o fato de eu legar, de eu passar adiante, está aí. Outra coisa que o homem tem, se os animais, é claro que a gente vê, por exemplo, o gatinho em casa, ou o cachorrinho, eles têm prazer em comer, mas o comer é um ato de prazer, assim como a leitura. Leitura é diversão. Nessa atividade do comer, ela tem uma diferença porque ela se assemelha, por exemplo, a respirar. Ela se assemelha a transpirar. Se assemelha à nossa manutenção aqui na Terra. A alimentação, então, ela tem essa coisa de ser instintiva, ela não precisa de um treino como a leitura. A leitura, a gente aprende a ler. Outra coisa, grupos de pessoas. A gente se reconhece na comida. A comida é identidade, ela é identitária. Nós nos reconhecemos à mesa. E, usando Câmara Cascudo, que foi um norte para esse trabalho, no princípio foi a fome, e a fome que nos move, o que nos coloca aqui hoje nesse congresso. Bom, aí vamos direto ao assunto. Eu vou falar primeiro do que acontecia na colônia. Como eu disse para vocês, a gente tem um primeiro momento de poemas. São as poesias que dominam a nossa literatura. Eu não vou passar aqui, o primeiro grande inventário sobre o Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, eu usei. E é muito importante, porque já naquele primeiro momento, Pero Vaz de Caminha faz uma coisa que vai se repetir nessa literatura da colônia, que é uma enumeração do que tem no Brasil. Quem está aqui conta para quem está em Portugal o que tem de bom, inclusive a mesa, o que tem para comer. Então, a alimentação ela tem esse papel desde o primeiro momento. Depois, a gente vai achar um poeta fabuloso, que é Gregório de Matos. Gregório de Matos é um cara completamente... como que eu diria? Ele não é um cara muito... não diria correto, ele tem um temperamento muito particular. E é muito curioso porque onde está a gastronomia no Gregório, que é esse ser debochado, com um olhar muito crítico, muito cruel. Na sua poesia satírica, a mesa se coloca. É lindo, gente. No caso do Gregório, é o que tem mais coisas. Tem muito, muito a se estudar. Eu peguei 3 obras, e dessas obras eu vou destacar uma só, que é o Confusão do Festejo do Intrudo. O Intrudo é o carnaval lá atrás, o começo do carnaval. E esse soneto, ele fala, por exemplo, que no carnaval as pessoas comem cuscuz, ou elas atiram alimentos umas nas outras, elas se divertem de uma maneira muito particular. Ele também enumera lá, conta quais são os alimentos. Filhós, fatias
sonhos, mal assadas, galinha, porco, peru, já se come peru no Brasil, né? Uma ave que é aqui da América. E ele também, nesse soneto, que é curtinho, é uma delícia de ler, ele destaca 2 personagens. Quem são? O taverneiro e o pasteleiro. O pasteleiro vem ser aquele cara que faz doces em Portugal. Aqui no Brasil, é a primeira vez que eu encontro na literatura o chefe de cozinha. Esse é o cara da cozinha salgada também. Então, é muito diferente você encontrar num poema a descrição de um trabalho, né? De alguém que depois vai se consagrar e vão ter outros chefes nesse palco. Bom, o taverneiro faz o que sempre fez, que é vender bebidas, né? É o homem da bebida. Outro autor que me encantou muito, embora ele seja de parcos recursos, foi o Frei Taparica. O Frei Taparica, no seu descrição da ilha de Taparica, ele conta um negócio muito espetacular, que é o quê? Uma caça à baleia. Essa caça à baleia, ela é surpreendente. Eu vou ler um trechinho aqui. De golpe sai de sangue uma espadana que vai tingindo o oceano ambiente, com o qual se quebranta a fúria insana daquele horrível peixe ou besta gigante. E sem que, pela plaga americana, passado tenha de Israel a gente, a experiência certifica que é o mar vermelho de Taparica. E é interessante, quando ele está descrevendo essa ação, qual é o poder e a importância da carne da baleia na ilha de Taparica. Né? A Salvador fica abandonada, as pessoas vão para a ilha de Taparica. Por quê? Porque comer a carne de baleia é muito importante. Claro que isso vai mudar, ninguém tem que comer carne de baleia hoje, nada disso, mas é interessante observar o que acontece, a distribuição do alimento. Né? Quem fica com o quê? O que é considerado parte mais nobre e não é? Isso está nesse poema. Embora esteja percorrendo um período muito longo, que a gente chama colônia, né? São poucas obras que eu encontrei que trazem essa riqueza. Frei Santa Rita Durão tem um personagem que as pessoas conhecem, um poema épico chamado Caramuru, e ele conta ali a história de um náufrago. Né? Esse náufrago, Diogo Álvares, que vai se chamar, então, Caramuru, né? Ele vai ser adotado aqui pelos Tupinambá, e é muito interessante 2 pontos que aparecem já nesse poema. Primeiro, nós somos um país de latifundiários. Está aí, ó, o latifúndio do açúcar. Tem uma monocultura que surge, a gente vai ver. Tem uma descrição topográfica, com tudo que tem na terra, do mar, enfim, de todas as partes, mas a gente já vê essa monocultura muito presente que vai tornar o Nordeste, naquele momento, a região mais rica do país. Né? É a riqueza do açúcar. Depois, ele também vai falar do apetite por carne humana. Né? Vai surpreendê-lo, desde o primeiro momento, como os Tupinambá praticam o canibalismo. Né? Correm, depois de crê-lo, ao pasto horrendo e retalhando o corpo em 1000 pedaços. Ele vai descrever essa ação. Então, a gente tem um país muito complexo já nesse momento, mostrado por esses artistas. E, finalmente, para encerrar o período chamado colônia, eu tenho Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga é um escritor brilhante que vai se dedicar a quê? À política. O negócio dele é a política. E, olha, os Árcades foi difícil. Eu reli coisas que, enfim, a gente lê com uma certa infelicidade, porque lê na idade errada. Né? São obras difíceis.
E quando eu fui reler todos esses, eu pensava assim, não, Marília de Dirceu vai ter alguma coisa. Não tinha. Eu li a outra, não tinha. Aí, finalmente, nas cartas chilenas, tem um negócio maravilhoso, porque é uma mesa literária mesmo, né? Cartas chilenas, esse Inconfidente, esse um português, exceção nas obras que eu estudo em geral, são nascidos no território que fez chamar Brasil. Esse não, um luso-brasileiro, ele vai transformar a sua cidade, muito rica naquele período, chamada Vila Rica, hoje Ouro Preto, na capital do Chile, Santiago. Então, a ação, como eles estão fazendo algo que não pode ser claro, se transfere. E, numa das cartas, tem um negócio maravilhoso, porque é um jantar perdido. É um jantar que o Critilo, que é o autor das cartas, não consegue ir. E o que tem nesse jantar? Vocês vão achar que é torresminho, que é farofa, que é leitão. Nada disso. Esquece. Esquece, esquece. Olha, é quase um delivery do iFood, de verdade, vindo da Europa. Gente, o que vai ter nessa mesa maravilhosa? Tem uma sopa de ave. Ave é um negócio muito nobre, né? Lembra? Nesse período, a gente tem a corte aqui, vai vir depois, pouco depois, e a gente tem Dom João, que é um apaixonado por galinha, por exemplo. Então, galinha não era uma coisa como hoje, que a gente compra em supermercado e que não tem o valor devido. Bom, ele tem essa sopa de ave, tem um presunto. Quando eu busco uma pista que fala assim, olha, tem um presunto. Esse presunto era importado ou esse presunto já era produzido no Brasil? A gente tem uma indústria do fumeiro, do defumado, que dá certo, então tem uma charcutaria local, né? São pistas que a gente pode ampliar. Depois, nessa mesa de organização europeia, eles vão preferir uma carne tenra. Qual é? A vitela. Né? Então, come-se vitela, a macia vitela. E, finalmente, como é uma mesa de abundância, de abastança, eles vão comer um fricassê com a sobremesa. Os vinhos são das Ilhas Canárias, e não de Lisboa ou Setúbal, como fosse mais provável nesse período. Então, é magnífico você imaginar que tem esse jantar em Vila Rica. Né? Então, é algo muito surpreendente. E só lembrando uma coisa, o jantar deveria ser algo em torno de entre 14 e 16 horas, porque as pessoas tinham um jantar bem mais cedo. Né? As refeições se regulavam pelos horários do dia. Bom, o que muda a partir do século XIX nessa pesquisa que foi uma epifania? Preciso comentar isso com vocês. Poder mergulhar na literatura e descobrir tanta coisa importante. Quando a gente fala, por exemplo, dos romances, tem uma situação que se estabelece completamente nova, as das relações sociais. Né? As pessoas interagem. Nas poesias, é mais uma descrição que a gente encontra, aí não. A comida no romance, ela tem uma ação, ela tem um porquê de existir. Né? Então, ela passa a ser um elemento essencial para aquela ação. Outra coisa, o que eu como diz quem eu sou, a classe social a qual eu pertenço. Isso é muito também rico para estudar, né, nesse período. Bom, posteriormente, eu vou entrar... Primeiro eu estudei 6 autores, dos quais eu apresentei 3, e nesse período agora eu vou trabalhar 3 autores. Uma coisa bastante interessante. No primeiro período, colônia, a gente tem 5 autores em Salvador, porque até então é a capital do Brasil, até 1793. No segundo período, a ação se transfere para o Rio de Janeiro. É um todo, é uma parte, a capital, que tenta falar pelo todo que é o país. Enfim, o primeiro autor que eu vou pegar é José de Alencar. Né? José de Alencar tem um negócio absolutamente magnífico, fabuloso.
que é um romance chamado Senhora, de uma mulher aparentemente libertária. São peripécias. Ela vai ganhar uma fortuna, enfim, ela vai sofrer, a mocinha que sofre, ganha uma fortuna, é apaixonada por um homem, Aurélia Camargo ama Fernando Seixas. Ela compra esse homem com um dote de 100 contos. Bom, parece tranquilo, né? Mas num primeiro almoço que ela tem, aliás, num capítulo muito bem, num trecho do livro muito bem definido como A Posse, ele tem ali 2 capítulos espetaculares, que é a dominação que a Aurélia vai exercer sobre esse homem. A primeira coisa, né, imagina, em pleno século XIX, a tutora dela implica com ela por isso. Ela ocupa a cabeceira da mesa e não o marido. Então, é uma mulher que faz algo muito diferente. Ela humilha esse companheiro com esse primeiro banquete. Né? Por que ela humilha esse primeiro encontro nupcial, quer dizer, que carnal não acontece? O que acontece? Você vê ali uma mesa de uma opulência, ela exibe na cara dele. Olha, eu te comprei e eu tenho dinheiro. É o poder. E ela está comendo, naquela mesa vasta, uma lagosta. E é muito interessante essa mesa com cristais que cintilam, com as luzes. Eu amo quando José de Alencar, tem gente que acha chato porque ele descreve muito, eu agradeço, porque se ele não tivesse descrito tanto, eu não teria tanta riqueza de detalhes. E aí, esse homem que está ali oprimido, ele come o que seria um sanduíche, uma naca de carne entre fatias de pão. Ele não chama de sanduíche. Achei lindo isso. Então, você vai entendendo ali esse comportamento. Depois, é uma mesa onde tem muitos vinhos. Eu fico imaginando daquele monte de garrafa aberta, tem champanhe, tem Jerez, Moscatel de Setúbal, Constança, um vinho da África do Sul, né, em pleno Rio de Janeiro do século XIX, e eles não têm coravã. Imagino que isso, como eles conservariam esses vinhos, né? Não tem gelo, não tem nada, e está tudo aberto ali à disposição. Ele não toca em nada, ele só é humilhado. Enfim, esse banquete é exemplar. Depois a gente vai ter um outro camarada que e todo mundo ama, Machado de Assis, que eu acho que as pessoas tinham que reler, né? A arte que emociona. Né? E eu peguei 3 obras do Machado de Assis. Né? A primeira é Helena. Né? Helena é considerado um romance romântico, as pessoas acham que é menor, não é verdade. Né? É um romance com um tema muito forte, que é um irmão, eu não vou dar o spoiler total, que se apaixona por uma irmã postiça, uma meia-irmã que aparece no meio da vida dele, depois que o pai falece. Né? E ele, enlouquecido por essa moça, ele vai perseguir onde ela anda, enfim, muito rico. Ele acaba numa casa de um camarada muito simples, que ele está desconfiado que seja o amante de Helena. Né? Então, Estácio vai à casa desse amante. O que é interessante? Primeiro, é um homem de pouquíssimos recursos, pobre, e ele chega, ele tem um acidente com o cavalo, ele chega e vai cuidar da mão. Esse homem o recebe nessa casa, e ele está tomando o almoço, que deve ser por volta de 9 da manhã. E esse almoço é muito simples. Café preto e rodelas de queijo duro, não mais que isso. Isto já vai mostrar, e eu tive que pesquisar, maravilhosa, a indústria queijeira no Brasil que já existe nesse período. Né? Então, olha como a literatura vai nos traçando caminhos e também períodos, e o que se consome nesses períodos. Nessa conversa que ele tem com o rival, né, que depois não é um rival, ele vai descobrir, o rival fala para ele, olha como o meu almoço é muito simples, certamente não tem o chocolate que o senhor tomou de manhã em casa. Então, já se consome chocolate no Rio de Janeiro do século XIX. Bom,
Claro que aquela casa, aquela situação, provoca um asco geral nesse homem. Eu passo depois a Dom Casmurro, meu tempo está acabando, eu vou tentar acelerar agora. Dom Casmurro tem uma situação maravilhosa que é, vocês se lembram da história, né? Capitu, essa é recorrente, né? Capitu e Bentinho, e quando Capitu sabe que ele vai para o seminário, que ela vai perder o amor da sua vida, que também tem lá suas vantagens financeiras. Bom, ela sabe que ele vai para o seminário e ela fica enfurecida. Ela começa a falar mal da sogra. Eu odeio essa mulher e não sei o quê. E passa o que se chama um negro de ganho, um preto de ganho, que está vendendo cocadinhas. E é maravilhoso isso. Você entende como o barulho da rua, o alarido, entra na casa. E são casas com janela de frente para a rua. E ali o açúcar, o afeto, vai ser compensado com esse doce. Ele tenta, ela não come. Então, é uma situação belíssima, né, na literatura. Depois, num dos livros mais elaborados e mais difíceis de Machado de Assis, né, em Esaú e Jacó, ele tem 2 irmãos, Pedro e Paulo, que brigam desde o ventre, que são gêmeos, né, é uma encrenca de irmão, né, o tempo inteiro aquele perrengue familiar. E tem um amigo da família, o conselheiro Aires, que depois vai aparecer no último livro, que é o Memorial de Aires. Ele faz um almoço. E nesse almoço conciliatório, o que ele serve? Ele serve um salmão. E esse salmão é acompanhado de um vinho branco alemão. Olha que interessante. O que está fazendo um peixe de água fria no Brasil no século XIX? Como que ele chegou aqui? Provavelmente, ele não era cru. Você não tinha como transportar esse peixe. Provavelmente, ele era uma conserva. Então, é uma passagem única. O Machado de Assis não gosta de comer. Ele não é um autor que fala muito de comida. Até tem um texto que eu não uso dele, que ele fala do rosbife dos ingleses, que lhe causa um certo nojo. Ele não é contra a carne crua, né? Tem um outro texto, mas o que eu não uso não era o caso aqui. E a gente percebe que tem um Rio de Janeiro muito sofisticado, muito rico, muito opulento, e que as relações de poder são discutidas à mesa. Mas tem um último autor que me encanta, talvez não tenha nada mais fabuloso, né? Eu acho que é o grande livro do século XIX, que é o Cortiço, de Aloysio Azevedo, né? Se a gente até então, na literatura, e isto foi um presente, né, a gente tem as classes ricas dominando, aqui, como o próprio Arthur Azevedo, irmão do Aloysio define, a gente vai ter o Basfond. Né? São as classes populares. É isso que é lindo. E eu trabalhei em 2 eixos, João Romão e Bertoleza. João Romão é um português de segunda leva, que também vem para cá fazer América, e ele vai ter uma relação absolutamente destrutiva com essa mulher que acredita que é uma ex-escrava. Ela não é. E como que ela ajuda, e ela é muito importante, é uma mulher sábia, porque ela consegue ajudar a construir fortuna, ela é uma trabalhadora, ela prepara peixes o tempo inteiro, iscas de peixe, iscas de fígado, ela recebe na taberna, e esse homem é o dono do cortiço, esse cortiço se amplia, né? E num determinado momento, ela percebe: ele está me traindo. Ele vai me dar um bote. É fascinante. Por quê? Ela não quer voltar a ser escrava. E ele arma de tal forma que ele acha o ex-senhor dela e ela se mata com uma faca de cozinha, com a qual ela está trabalhando até aquele momento. E, ao mesmo tempo, esse português, gente, safado, viu? Ele faz o quê? Ele quer casar com uma moça que é filha de um outro português, que já tem título de nobreza, ele quer ser nobre, e ele já começa a frequentar lugares como esse.
a Confeitaria Colombo. Então, também mostra um Rio de Janeiro que tem o cortiço, a favela, o prenúncio da favela, o prenúncio das comunidades e também um Rio de Janeiro sofisticado, porque é a capital da corte. Então, é uma obra de uma riqueza exemplar. E lá ele vai comer sanduíches, doces, tomar vinhos, licores, enfim, nesta confeitaria. Bom, eu estou caminhando para o final. A gente tem no cortiço um triângulo amoroso. Piedade de Jesus, aliás, Piedade de Jesus não pode ser mais perfeito como nome. Jerônimo e Rita Baiana. O que acontece com esse trio? E olha que o cortiço você pode pegar vários eixos, mas esse é fundamental. Esse português, ele se apaixona por Rita Baiana. Essa sim é uma mulher libertária. Ela é dona do nariz dela, ela trabalha quando ela quer, ela é mal vista pelas amigas, ela é difícil, ela é uma mulher que se impõe. E as ligações, nesse caso, são entre comida, bebida e sexo. E a cena na qual ele se apaixona por ela, ele diz: ela é um caju, e eu tenho vontade de trincar esse caju com os meus dentes. Uma fruta brasileira. E as relações com a comida são muito interessantes. Ele prefere Paraty ao vinho, ou seja, a cachaça. Ele prefere a farinha de mandioca à broa. Ele prefere a carne seca com feijão preto ao bacalhau com batata. Ele diz para a mulher: você cheira azedo. Você precisa aprender com Rita, que é perfumada. É cruel demais. E depois, eu não vou dar mais spoilers, vocês seguem. E, para encerrar, eu queria falar para vocês que a literatura permitiu que eu mapeasse o que a gente come no Brasil, na colônia e no Império. Né? Que os alimentos, então, eles não estão lá de graça. Eles cumprem uma função descrita por esse autor. E a gente tem que lembrar que a ficção nunca tem um compromisso direto com a realidade, mas ela nos ensina muito, ela nos emociona muito, e ela nos permite analisar e entender a alimentação. Também ela faz o quê? Ela expõe as fronteiras da abundância e da escassez, do prazer e da apatia, da liberdade e da opressão, da luxúria e do poder. Né? A gastronomia tem uma nova fronteira de estudos, é a literatura, e vice-versa. Então, eu espero ter encantado vocês com essas palavras, que eu tenha despertado, né, o interesse. Eu queria agradecer em especial a minha orientadora, Marisa Lajolo, uma mulher fabulosa que eu amo. Os professores que foram tão importantes na minha jornada, porque é engraçado, né, se virar doutor depois de velho, virar nome de avenida, e aos organizadores desse evento, né? Ricardo Castilho, que está aqui na frente, Jorge, que me apresentou, Mariela Lazzaretti, que conversou comigo, e, finalmente, a Cláudia Esquilante, que é o doce dos doces. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Parabéns. Emocionado. Cara, essa conversa tem que ser feita num bar depois, né? Sentado, comendo essas coisas, conversando. Isso você vai ficar devendo para mim. Estou devendo, já. E agradecido de vocês terem esse interesse, gente. A gente tem muito para fazer por gastronomia. E esses caras fazem muito propondo esse congresso. Obrigado, querido. Obrigado. Você é da casa, sim.